Olá, eu sou Alex Hubner e esse é o quarto segmento do treinamento técnico para a oferta de data center virtual da Embratel. Nos módulos anteriores, a gente viu que a oferta de data center virtual da Embratel é composta por 4 tipos de data centers, 4 tipos de containers de rede. E a partir desse momento, eu vou começar a utilizar o termo container de rede como sinônimo para data center virtual, tá? Nós vamos agora falar sobre cada um destes tipos de data center virtual, sobre cada um destes containers de rede. O primeiro deles é o container de rede expresso com acesso via internet. Nesse tipo de data center virtual, o cliente pode alocar até 12 servidores virtuais em uma rede privada, protegida por um firewall de borda que é dedicado para o cliente. Na documentação, esse firewall de borda costumeiramente é chamado também de firewall de cliente. E a função desse firewall, basicamente, é separar o mundo externo, no caso do acesso via internet, a internet, literalmente, da rede local e os servidores virtuais que este cliente venha a disponibilizar dentro desse data center virtual. O fato destes 12 servidores receberem cada um IP público não significa que a comunicação entre eles vai ser feita via internet. No data center virtual expresso, a VLAN, a rede privada do cliente, ela utiliza endereçamento IP público. E o acesso à internet só vai acontecer quando um desses 12 servidores virtuais acessar qualquer IP público que não pertença a esse data center virtual ou a este container de rede. É importante dizer que num data center virtual, o cliente não é obrigado a disponibilizar os 12 servidores de uma vez só. Ele pode começar com um mínimo de um servidor virtual e ir crescendo ou diminuindo de acordo com a demanda e de acordo com a necessidade. Além do firewall de borda, o cliente tem à disposição uma estrutura dedicada de acesso via VPN. Mais para frente, eu vou explicar o porquê que esse acesso VPN é importante. E o data center virtual expresso com acesso à internet, ele não contempla o firewall interno. Mais para frente eu vou explicar o que é esse firewall interno, mas é importante saber que os data centers virtuais do tipo expresso, eles não possuem suporte ao firewall interno. Já nesse slide, nós estamos vendo o data center virtual expresso com acesso MPLS. E notem a diferença que ele tem com relação ao acesso via internet, especialmente com a ausência do firewall de cliente ou do firewall de borda de cliente. Como o acesso MPLS é um acesso privado, não há necessidade de existir um firewall de borda. No data center expresso com acesso MPLS, o cliente pode disponibilizar até 252 servidores na mesma rede privada, ou seja, na mesma VLAN. E da mesma maneira como este data center virtual dispensa a necessidade de um firewall de borda porque ele tem o acesso via MPLS, nesse tipo de container não existe a necessidade de fornecer acesso VPN. Né? O acesso ele já é privado por natureza, por ser MPLS. Ele também não suporta o firewall interno, tá? Os próximos data centers, os próximos tipos de data center virtual, que são os modelos de data center virtual empresarial, eles contemplam ambos o firewall interno e vocês já vão entender por que a gente usa esse firewall interno. Vamos então ver aqui o data center virtual empresarial com acesso à internet. Notem que a principal diferença deste container de rede para o container de rede expresso é a existência de 2 VLANs adicionais. Neste modelo de data center virtual, o cliente tem à disposição 3 VLANs próprias para que ele possa distribuir os seus servidores virtuais da maneira como julgar mais conveniente. E o fato deste container de rede possuir 3 VLANs permite ao cliente distribuir os seus servidores virtuais de maneiras diversas, respondendo a várias necessidades de segurança, de aplicação, e é um modelo que dificilmente você encontra na concorrência. Normalmente você vai encontrar data centers virtuais, se é que se chamam data centers virtuais, com apenas uma VLAN. E a possibilidade de você distribuir servidores virtuais em mais de uma VLAN abre um leque enorme de possibilidades que nós vamos explicar mais
para frente um pouquinho. Este container de rede ele tem a possibilidade de suportar até 273 servidores virtuais distribuídos nessas VLANs. Uma característica do data center virtual empresarial é que sempre a VLAN 1, ou seja, a primeira VLAN, ela vai ter sempre o caráter público. O que eu quero dizer com caráter público? Não significa que servidores disponibilizados nesta VLAN vão ter acesso à internet ou não. Um caráter público, ele simplesmente quer dizer que os servidores virtuais disponibilizados nesta VLAN considerada pública, eles são capazes de acessar o ambiente externo, seja ele internet ou MPLS. Este container suporta, além do firewall de borda, o firewall interno. E além do acesso VPN client to site, ele também suporta o acesso VPN site to site. Nesse slide, a gente vê a topologia do data center virtual empresarial com acesso a MPLS. Notem que ele tem poucas diferenças com relação ao data center virtual empresarial com acesso à internet. A principal diferença deste container empresarial com acesso a MPLS para o container empresarial com acesso à internet é basicamente o endereçamento e a quantidade de servidores virtuais que ele suporta. No data center empresarial com acesso a MPLS, o cliente consegue colocar até 369 servidores virtuais. Isso é simples de entender por que esse número é tão grande. Basicamente, por conta do endereçamento privado. O container empresarial com acesso a MPLS, ele também suporta o firewall interno. E você deve estar curioso, o que é isso? O que é arranjo de VLAN? Por que efetivamente eu preciso de 3 VLANs? Por que eu preciso colocar um servidor numa VLAN e depois colocar um outro servidor numa outra VLAN? Como é que funciona? Para que a Embratel está oferecendo um produto que tem 3 VLANs? Basicamente, porque a maneira como se desenvolve aplicativos hoje em dia, sejam eles aplicativos empresariais, como um SAP, ou aplicativos desenvolvidos para uma necessidade específica, por um estúdio de desenvolvimento, ou por um desenvolvedor, ou um time de desenvolvimento, normalmente são aplicativos que são feitos em camadas, ou seja, você tem uma separação lógica das funcionalidades desta aplicação. Notoriamente, essa separação ela é feita entre camadas de apresentação, ou seja, a camada de front-end, uma camada intermediária de aplicação, ou de camada lógica, ou camada de negócios, e uma camada de armazenamento de dados, também conhecida como uma camada de banco de dados, e uma camada especializada no armazenamento de dados. Então, com aplicações desenvolvidas em camada, a gente evita o que se costuma chamar no mercado e entre desenvolvedores de código espaguete, que é uma salada de código que é difícil de manter, é difícil de atualizar e que não é uma prática recomendada. E aí você me pergunta, ok, mas por que então as LANs, as VLANs entram nessa jogada? Porque elas ajudam nessa separação entre camadas das aplicações. Você pode, por exemplo, na VLAN 1, colocar servidores responsáveis simplesmente pela camada de apresentação. Então, você pode colocar um servidor web, um servidor de arquivos que precisa ser acessado pelo cliente final. E nas VLANs intermediárias, na VLAN 2 e na VLAN 3, você pode colocar os outros servidores, as outras camadas. Na VLAN 2, você poderia colocar a sua camada de negócios, com servidores de aplicação, e na VLAN 3, os seus servidores de banco de dados, por exemplo. Então, quando você tem uma aplicação que é desenvolvida em camadas e feita para funcionar em camadas, você se beneficia muito com a possibilidade de separar a sua infraestrutura de servidores em camadas também, notadamente em redes distintas, em VLANs separadas. E aí, você, dentro do produto Data Center Virtual, no modelo de Data Center Virtual empresarial, não importa se seja ele acesso à internet ou acesso MPLS, você tem duas maneiras de fazer com que os seus servidores sejam distribuídos e conversem entre si, permitindo que uma aplicação
que usufrua destes servidores tenha a conectividade necessária para se falar. A primeira estratégia que você tem para fazer a conectividade dos seus servidores distribuídos nas VLANs do seu data center virtual é utilizando um arranjo de rede. Com as placas de rede virtuais de cada um desses servidores. No slide, vocês estão vendo o data center virtual empresarial com a VLAN 1, que é pública, a VLAN 2 privada, a VLAN 3 privada também. E toda vez que o cliente for instalar um servidor virtual novo, ele vai ter que optar por um arranjo de rede específico. São 6 as possibilidades. A primeira delas é fazer com que o servidor virtual fique conectado apenas à VLAN 1. Instalando um servidor virtual apenas na VLAN 1, faz com que este servidor receba um IP, que no caso do acesso à internet vai ser sempre público e no caso do acesso MPLS vai ser um IP privado, que permite que ele tenha acesso ao ambiente externo. E esse acesso ele vai ser filtrado, o acesso entrante ele vai ser sempre filtrado pelo firewall de cliente, o firewall de borda. A segunda opção, ou o segundo arranjo de rede, é instalar o servidor virtual conectado somente na VLAN 2. E nesse caso, esse servidor virtual vai ter sempre um IP privado, não importando se o data center tem acesso à internet ou MPLS. A terceira opção, óbvia, também é só colocar o servidor virtual conectado à VLAN 3. Neste caso também o IP vai ser privado, não importando o tipo de acesso. E aí é que fica interessante, porque veja, dessa maneira, com 3 servidores colocados cada um em uma VLAN separada, estes servidores não vão poder se falar. Agora, se eu colocar um servidor que tenha acesso tanto à VLAN 1 quanto à VLAN 2, eu vou fazer com que este servidor consiga conversar, se conectar e transmitir informações ou trafegar dados com servidores, com outros servidores, tanto na VLAN 1 quanto na VLAN 2. E de maneira muito similar, a quinta opção, ela permite que eu instale um servidor virtual conectado à VLAN 2 e à VLAN 3 ao mesmo tempo. Como é que o servidor virtual faz isso? É bastante simples. Ele literalmente vai ter num arranjo de rede que ele esteja conectado a 2 VLANs, ele vai ter, ao invés de um adaptador de rede virtual, ele vai ter 2. Então, é como se o servidor tivesse 2 placas de rede. Uma conectada a uma rede, a uma VLAN, e a outra conectada a outra VLAN. E a sexta e última opção é colocar o servidor virtual conectado à VLAN 1 e VLAN 3 ao mesmo tempo. Nesse slide aqui, como exemplo, nós temos uma situação em que nós temos 6 servidores e esses servidores estão distribuídos da seguinte forma. Você tem 3 servidores conectados à VLAN 1, sendo que um deles está conectado também à VLAN 2. Na VLAN 2, por sua vez, a gente tem 2 servidores, sendo que um deles também se conecta à VLAN 3. E na VLAN 3 nós temos um único servidor lá isolado, que só está na VLAN 3 e em nenhum outro lugar. Vamos ver como é que funciona a conexão entre estes servidores. Então, nesse arranjo, se a gente considerar aqui o servidor A e B, fica fácil de ver que esses 2 servidores vão poder se falar, porque eles estão conectados à VLAN 1. Da mesma maneira, o servidor B e C também conseguem se falar, porque, afinal de contas, eles também estão na mesma VLAN. Os 3, na verdade, se falam. Agora, quando a gente considera o servidor A e o servidor D, por exemplo, a gente percebe que eles não vão poder se falar porque eles estão em VLANs separadas. E tanto o servidor A quanto o servidor D, eles não possuem uma segunda placa de rede conectada, seja à VLAN 1 ou à VLAN 2. A mesma coisa acontece entre o servidor A e o servidor E. Eles não vão conseguir se conversar porque eles não compartilham uma placa de rede conectada à mesma VLAN. E não é difícil de perceber que a mesma situação acontece entre o servidor C e o D e o C e o E. Agora vejam que interessante, o que acontece quando você analisa o servidor B em relação ao servidor D e o servidor E. O servidor B ele possui uma segunda placa de rede que
está conectada na VLAN 2, que é justamente a VLAN onde o servidor D e E estão conectados. Dessa maneira, estes 3 servidores eles conseguem se falar. Agora, como é que fica a conexão entre o servidor D e E? Essa aqui é muito simples, é óbvio, eles conseguem se falar porque eles estão na mesma VLAN. E como é que fica a conexão do servidor D com o servidor F? Será que eles se falam? Não, eles não se falam porque eles estão em VLANs separadas e não tem nenhum arranjo de rede deles, seja do servidor D ou do servidor F, que permita uma interconexão dessas VLANs. Agora, se você avaliar o servidor E em relação ao servidor F, você vai notar que o servidor E, por ter uma segunda placa de rede conectada à VLAN 3, ele vai conseguir conversar com o servidor F. Então, dessa maneira, a gente consegue ir intercalando as placas de rede virtuais de cada um dos servidores nas 6 opções distintas que a gente tem no data center virtual empresarial. A gente consegue fazer combinações que permitem ou que não permitem a conexão desses servidores entre si. E com isso a gente consegue criar o isolamento de rede necessário para disponibilizar ou para instalar aplicações de servidor que tiram vantagem dessa separação. Agora vamos imaginar um cenário em que você tem uma série de servidores, não mais 6 servidores, mas vários servidores. Quando a gente pensa em arranjos de rede, começa a ficar complicado, porque muitos servidores, aí você já começa a perder um pouco do controle, qual servidor tem que falar com qual arranjo de rede um tem ou o outro não tem. Nessa situação, a melhor estratégia é utilizar um conceito de zonas de confiabilidade. Então, a gente para de pensar em qual servidor está conectado em qual VLAN, se esse servidor tem 2 ou 1 placa de rede, e a gente começa a pensar em conjuntos ou zonas de confiança ou zonas de proteção. Então vamos supor, por exemplo, que eu queira criar uma zona de confiança entre 3 servidores, 2 deles na VLAN 1 e 1 deles na VLAN 2. Notem que eu tenho outros servidores na VLAN 1 e também tenho, obviamente, outros servidores na VLAN 2, mas eu não quero que o primeiro servidor ali da VLAN 2 converse com todos os outros. Eu quero limitar o acesso de rede desse servidor apenas a 2 servidores que estão instalados na VLAN 1. Então eu crio uma zona que a gente está chamando no slide de zona A. Da mesma maneira, eu posso criar uma outra zona. No slide aqui a gente colocou zona B, mas que tem uma outra funcionalidade, ou esses 4 servidores aqui, no caso da zona B, eles têm um papel específico dentro de uma aplicação ou mesmo dentro de um parque de servidores virtuais de uma organização, de uma empresa, e assim por diante. Eu posso, inclusive, criar, vamos dizer assim, zonas isoladas dentro de uma mesma VLAN, tá? E eu posso, muitas vezes, fazer com que um servidor virtual ele pertença a mais de uma zona, ou seja, esse servidor virtual ele faz parte de um aglomerado de servidores que tem uma função específica e, ao mesmo tempo, ele também faz parte de um outro aglomerado com funções distintas. Muitas vezes porque esse servidor pode ter uma função híbrida, ele pode ser, por exemplo, um servidor de Active Directory, por exemplo. A criação de zonas de segurança ou de zonas de confiabilidade dentro do data center virtual empresarial, ela é obtida através do firewall interno. O firewall interno, é importante frisar que quando a gente fala em firewall, normalmente a gente pensa em alguma coisa que protege do acesso à internet. Não necessariamente. Um firewall, por definição, ele é um dispositivo que separa as coisas, ele é um separador de tráfego, né? E na criação de zonas de confiabilidade, o firewall interno ele vai justamente controlar todo esse tráfego de rede interno, independentemente da VLAN em que um servidor virtual esteja instalado. Na oferta de data center virtual da Embratel, o papel do firewall interno é feito por um servidor virtual também, conhecido como Cisco Virtual Security Gateway, ou Cisco VSG. E o Cisco VSG ele tem várias funcionalidades. No próximo módulo, a gente vai falar sobre os detalhes do Cisco VSG, ou seja, do firewall interno,
E também do firewall de cliente, o firewall dedicado que cada cliente de data center virtual tem na borda do seu container de rede, na borda do seu data center.